Jennifer, já botei você de co-host já, tá? Se puder ir. Tá me ouvindo, Jennifer? Já botei você de co-host, tá? Se puder ir recebendo a galera aí, por favor. Tá. Botar lá um aviso lá no grupo. Como é que tá me aparecendo minha tela para você? Tá aparecendo os slides. Ai, tá muito ruim. Peraí. É porque eu tô cheio de coisa aberta. Aí não tá. Olha, Tem mais alguém na chamada, não, né? que eu saiba. Tem. Não, tá só eu e você. Tem a galera esperando. Mas Deixa eu dizer pro Rafael. tá gravando já, tá? Ah, tá gravando já? Tá bom. Vou receber aqui, tá? Assim também tá bom, não tem problema. Não, mas como que você tá vendo a minha tela? Eu tô vendo o slide e agora você descompartilhou. Eu tirei, é, porque não tava tendo visualização para mim. Tá, agora eu vou botar de novo. Tá bom? Pronto, agora foi. Já foi. Agora tá ok. Só, o Pode. pessoal tá É. chegando aí agora. E aí, Rafael, beleza? O pessoal tá chegando aí. Já começa. Opa, esquece de me colocar como co-host. Ah, pode crer. Deixa eu tirar só também fechar o WhatsApp, senão vai ficar barulho aqui direto de. Já tá como co-host já também, tá, Rafael? Fala pessoal, a galera tá chegando aí, a gente já começa com o conteúdo, beleza? Hoje tem bastante conteúdo, o pessoal tá chegando, já tá recebendo e já começa. Ah, reunião, eu entrei na reunião aqui. Vamos lá, amiga. Fala pessoal, vamos lá? Então, o pessoal tá chegando aí, a gente já começa. Vou dar mais um minutinho, 1 e 2 agora. Tem a galera mandando mensagem aqui pra mim. Quem
tiver aí agora é a hora de dar um print aí nessa capa, do Improviso ao Método. Dá um print nessa capa aí, posta no Instagram de vocês, marca o Método Winners Kids, eu vou ter o maior prazer em compartilhar. Isso gera valor para vocês também. Os alunos de vocês perceberem que vocês se preparam, que vocês estudam, que vocês, além de treinarem, estão sempre estudando também para poder melhor servi-los, ok? Então, dá um print aí nessa capa aí do Improviso ao Método, posta no Instagram de vocês, lá nos stories, marca a gente, eu vou ter o maior prazer em compartilhar. Marca lá, Método Winners Kids. Vamos começar então, 1h03, a gente marcou às 13, né? Ainda tem gente entrando aí, mas aí conforme eles forem entrando, eles vão pegando. Bom, dizer que essa é a segunda aula da nossa semana do Improviso ao Método. A primeira aula foi na segunda-feira e ela ficou gravada, tá? E ela tá lá tá temporariamente no YouTube, a gente vai tirar em breve. Então, quem não assistiu a primeira aula, ao fim dessa aula aqui, vai lá, assiste. Eu trouxe bastante conteúdo também. O link está no grupo. Quem está no grupo aí tem acesso lá ao link lá. Quem não está no grupo, por um acaso está aqui e não está no grupo, de repente veio convidado por alguém, é bom que entre em contato, manda lá uma mensagem pelo Instagram ou pelo meu WhatsApp, que a gente encaminha o link lá para entrar no grupo também, beleza? Então não deixem de assistir, se por um acaso tem alguém aqui que não tenha assistido a primeira aula, não deixe de assistir, que também é um conteúdo muito rico, que tenho certeza que fará diferença aí na escola de vocês, beleza? Então, pode passar o slide aí, Jennifer, por favor. A primeira aula a gente falou sobre problemas, o problema que você não vê, né? E eu falei bastante sobre o pensamento de que a faixa preta resolve, né? E a gente sabe que não resolve. A gente trouxe para vocês a ideia de que ah, durante branca, né, na nossa jornada de branca a preta, a gente aprende muito jiu-jitsu. Entretanto, pô, a gente sabe muito jiu-jitsu, isso é um pré-requisito básico, senão não seríamos faixa preta, né? Mas a gente não aprende a dar aula na jornada de branca a preta. Então, eu trouxe bastante isso, essa visão. A gente tende a imitar os nossos professores e a gente acaba dando os mesmos padrões de aula que ele dá, né? E isso é ok, mas é meio sem ah, ah, entendimento. A gente apenas replica, né, aquilo que foi feito conosco. Muito provavelmente eu trouxe esse pensamento para vocês, trouxe eu fiz aí essa inquietação, né? Muito provavelmente o seu professor imita o professor dele, que imita o professor do professor dele, que imita o professor do professor do professor dele, e quando a gente menos percebe, a gente está ministrando uma aula aí dos mesmos padrões de 40, 50, 60 anos atrás, né? E é comum isso acontecer, inclusive aconteceu comigo no início, quando eu comecei a dar aula de jiu-jitsu, viver exclusivamente de jiu-jitsu. Então vocês hão de concordar, a gente aprende muito jiu-jitsu na nossa jornada de branca a preta, mas a gente não aprende a dar aula, a gente não aprende a montar uma aula, a gente não aprende a planejar, montar um plano de aula, montar um plano de curso, dividir turmas por faixas etárias e o porquê, cada objetivo diferente para cada uma dessas faixas etárias, não aprende o porquê de cada jogo, o que é um método lúdico, de que maneira eu aplico o método lúdico numa aula, como é um aquecimento para chegar a determinada posição, a gente não aprende isso que a gente aprende é jiu-jitsu, né? Óbvio. E a gente sabe muito jiu-jitsu, mas mais uma vez a gente não aprende a dar aula de jiu-jitsu. E como é que a gente aprende? Aprende a dar aula de jiu-jitsu dando aula de jiu-jitsu. E no caminho a gente começa a errar, porque aí é tentativa e erro. E quando se erra com criança, né? A gente acaba. Com criança não se pode errar, que eu trouxe uma frase no final lá, que era a vivência duradoura no esporte, né? É, 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 Investidora no esporte, não. O início do processo, né, determina a vivência duradoura no esporte, né? Se o início do processo for ok, a vida dentro do esporte é duradoura. Se for traumático, não é, expulsa a criança do esporte, expulsa da nossa academia, do esporte e por aí em diante. Então, não se pode errar com criança, tá? E a gente tem tantas ferramentas aí para a gente
para nós nos tornarmos professores ainda melhores. Então, não há mais por que a gente fazer dos mesmos moldes do passado, né? Antigamente, se eu passasse com uma camisa da minha academia na frente de outra academia, era um problema. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu sou de uma equipe, de uma academia, e o Método Williams, por exemplo, está em diversas equipes aí grandes. Eu não vou ficar citando nomes aqui, mas o Método Williams não é uma equipe de jiu-jitsu, é um método de ensino de jiu-jitsu para criança e adolescente que tem que é usado em diversas academias, diversas escolas diferentes, né, linhas diferentes aí, academias grandes, né, com nomes reconhecidas, e academias também não tão grandes. Então, a gente tem essa possibilidade de trocar esse conhecimento, né? Repito, há anos, né, quando eu passava com a camisa da minha equipe, passar com a camisa da minha equipe na frente de uma outra academia era um problema. Hoje em dia não tem mais isso. Então a gente pode, então não tem por que mais a gente não buscar esse conhecimento e nos tornarmos professores ainda melhores, ok? Então, esse foi o tema da aula passada, o problema que você não vê. E hoje, o nosso tema é, pode passar, Jennifer, o caminho certo existe. Então, quando eu falo que o caminho certo existe, sem nenhuma arrogância, né? Eu digo isso porque eu já também errei pra caramba e agora eu estou no caminho certo já há alguns anos e comprovadamente, uma vez que os meus números dizem isso e os melhor do que os meus números, os números dos meus credenciados. A gente tem aí mais de 1.200 professores já credenciados no Método Winners, né, que já foram credenciados no Método Winners. Ativos a gente tem perto de 300, né, porque a cada ano se renova. E os números, e eu trouxe alguns números para vocês hoje aqui, são absurdamente incríveis. Então, nos mostra que estamos no caminho certo. E eu vou falar um pouquinho sobre esse caminho, como é. Tá? Então, a gente viu na primeira aula que, pô, tem problema que a gente não vê. Hoje a gente vai falar aqui do caminho certo. Que caminho é esse? Ok? Pode passar, Jennifer. É importante vocês saberem, né, quando a gente sistematizou o nosso conhecimento e, ao sistematizar esse conhecimento, a gente criou o método Winners, a gente tentou compreender quais eram os pilares desse método, em que se baseava o método Winners, tá? E aí eu cheguei nesses pilares. Pode passar, Jennifer. Pilares do método Winners são dois, tá? Ciência e lastro. Ciência e lastro. Eu trago o que eu aprendi na minha formação profissional de educação física, nos cursos que eu fiz é, 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 no Conselho, no CREF, no Conselho Regional de Educação Física, nos cursos que eu fiz dentro do Exército, tudo que a gente fez e tudo que eu fiz, né, esses cursos, etc., e tudo que a gente estuda, tudo que os nossos credenciados estudam, a gente traz para dentro do tatame. De uma maneira bem tranquila, de uma maneira bem entendível, de modo que a gente consiga aplicar. Até deixei aqui para sugerir a vocês um livro que é a minha Bíblia para trabalhar com movimento, para trabalhar com criança. Tá? O nome do livro é Compreendendo o Desenvolvimento Motor, de Gallagher, Osman e Gallagher. Depois eu boto lá a foto lá no grupo dele, a edição, tudo direitinho. Então, quem trabalha com movimento, quem trabalha com criança principalmente, tem que ter esse livro aqui na cabeceira, tá? Então, não basta boa vontade. Boa vontade, ótimo, tem que ter. Tem que gostar, tem que amar, tem que saber o que está fazendo, tem que gostar do que está fazendo, mas tem que saber o que está fazendo, tá? Então, um dos pilares é a ciência, ok? O outro pilar é o lastro. O que é lastro? É o nosso background. O que eu tenho de conhecimento, tá? O que eu tenho de vivência dentro do jiu-jitsu. Afinal de contas, eu tenho 50 anos e treino desde meus 6, 7 anos de idade. Então são 43, 44 anos treinando, né? Ano que vem faço 30 anos de faixa preta, peguei a preta em 97. Fora esse meu lastro, o lastro dos profissionais que sistematizaram o método comigo. Antes de botar o método Winners no mercado, né, a gente fez diversas reuniões para sistematizar o conhecimento, fiz reunião com psicólogos, com mestres em educação física,
com professores muito gabaritados, muito conceituados. Então, o lastro desses professores inicialmente foi um dos pilares do método. O meu e desses professores inicialmente por quê? Porque depois foram chegando credenciados, e o lastro desses credenciados também é um pilar do nosso método, uma vez que a gente renova, uma vez que a gente está sempre atualizando a metodologia Winners. Eu seria muito idiota se eu não aproveitasse o lastro dos nossos credenciados, e a gente está sempre um ajudando ao outro, e a gente sempre traz temas novos, novos estudos, novas dinâmicas, e o lastro dos nossos credenciados também entra aí nesse pilar. Espero eu que vocês contribuam aí muito em breve sendo um dos credenciados, sendo credenciado também no método Winners. E aqui, o pilar é a ciência e o lastro. Isso aqui era para ser uma seta, agora que eu vi que na hora de salvar, correu o aluno para cá. Esse tracinho branco é uma seta, porque esses pilares são direcionados para o aluno. O centro de tudo é o aluno. Os pilares são a ciência e o lastro. Entretanto, contudo, todavia, o nosso foco central é o aluno. Nosso foco central não é a posição, nosso foco central não é a técnica, o foco central é o jiu-jitsu, é o aluno, ok? Porque tem professor que pensa assim: hoje eu vou ensinar a americana da montada. E o foco central é a americana da montada. Se dane se o aluno vai aprender, se o aluno começou hoje, se o aluno já é faixa laranja, se o aluno tem dificuldade, se o aluno mal consegue montar, se o aluno nem o joelho consegue botar no chão ainda, entende? Mas o foco central é a posição. Não é assim que funciona para a criança. O foco central é o aluno, é de que maneira eu vou fazer com que ele chegue aos objetivos que eu planejei para ele, entende? Então, o foco central é o aluno, não é a técnica, não é o pai do aluno, não é o dono da academia, não é o meu patrão, não sou eu, muito menos eu. Ah, eu vou ensinar, se aprender, aprendeu. Aí eu falo para você, então você não ensinou, porque só há ensino se há aprendizagem. Só pode dizer que ensinou alguma coisa a alguém se esse alguém aprendeu. Se esse alguém não aprendeu, você não ensinou. Entende? Então, isso é muito claro para o método Winners. Ter a ciência e o lastro como pilares e, como foco central, o aluno. O aluno à frente de tudo. Entende? Quando eu falo aluno à frente de tudo, não é tudo que o aluno quiser. Para quem não sabe, aluno, o que diz? Aluno vem, né? Aluno quer dizer a luz, a sem a né, do prefixo a de sem, né? A não tem luz. Então eu vou dar luz, eu como professor vou dar luz a esse aluno, entende? Então não é o que ele quer, é o que ele precisa, mas o foco é nele, entende? Eu até fiz um vídeo uma vez, eu não gosto de chamar aluno de cliente. Teve gente comentando, né? Tem uns haterzinhos que comentam lá, um absurdo. É cliente, paga é cliente. Não. Aluno é muito mais do que cliente. Entende? Aluno é o. Ele não tem luz. Ele depende de mim para encontrar luz. Entende? Então, ele é muito mais do que cliente. E todos vocês que estão aqui vão concordar comigo. A nossa relação professor-aluno é uma relação professor-aluno, é uma relação comercial, sim, mas não é só comercial. Ou eu estou mentindo? Ou a gente não tem um carinho enorme pelo aluno? Ou a gente não fica chateado quando ele para de treinar, né? Ou a gente não fica mal quando ele falta, ou a gente não fica. É verdade ou é mentira? Então é muito mais do que uma relação cliente e, sei lá, o que, prestador de serviço. Entende? Então, eu não chamo o aluno de cliente. O aluno é muito mais do que cliente. Então, os pilares do método INER são ciência e lastro, e o foco central é no aluno. Com isso, pode passar, Jennifer. Estão comigo, pessoal? É que fica todo mundo quietinho aí, que a gente não tem essa interação. Eu gosto de interagir, mas como está previsto aqui sem interação, acho que depois de sobrar um tempinho, eu vou deixar aqui para perguntas e respostas aqui mesmo, tá? Na aula passada eu fui para o Instagram, hoje eu vou ficar aqui no finalzinho.
Com isso, tá? Tendo bem claro isso, né? Os pilares sendo ciência e lastro, a gente percebeu que é muito importante para a criança, principalmente, tá? Isso também para o adulto, mas a gente está falando aqui de criança. Eu preciso ter uma metodologia com progressão e objetivos específicos por faixa etária, tá? Quando é que eu, quando é que isso ficou muito claro na minha mente, tá, pessoal? Aí entra o lastro, né? Quando eu cheguei nos Emirados Árabes, o projeto escolar ainda estava iniciando ali e tal, né? Estava começando a tomar força, e aí me foi pedido para escrever o programa do ciclo 3, da grade 10 à grade 12, que era um programa novo. Só tinha jiu-jitsu lá de quinta série de grade 5, grade 6 a grade 9, que no Brasil na época era quinta série a oitava série. Então só tinha um programa de grade 6 a 9. O projeto só acontecia nesse para esse público. E assim que a gente chegou lá, que eu cheguei lá, o projeto aumentou e foi para grade 10 a 12 também. E me foi pedido para escrever o programa de 10 a 12 também. E eu tive muitas reuniões com o pessoal, com as pessoas do, vamos dizer, Ministério do Esporte, do Ministério da Educação de lá. A todo momento que eles me pediam era, pô, tem que ter uma progressão. O aluno da grade 11 tem que aprender mais do que o aluno da grade 10. Assim é na matemática, assim é no inglês, assim é na geografia. Os assuntos têm que ser mais complexos. Não adianta. E como é que você vai fazer isso com jiu-jitsu? Ah, não, mas no jiu-jitsu é por faixa. Não, mas não tem que ser assim, só isso. Tem que haver específico. O que que ele vai aprender? O que que o aluno da grade 5 vai aprender? O que que da 6 vai aprender de mais complexidade? O que que da 7 vai aprender de mais complexidade da 6? O que que da 8? Então isso começou a me fazer muito sentido na minha cabeça e eu comecei a trazer isso para dentro do tatame realmente. E aí a gente conseguiu montar um programa lá da grade 10 a 12, aí me pediram depois para eu reescrever o programa da 6 a 9, fazendo os planos de aula. Aí depois eu escrevi o programa da grade 1 a 4, grade 1 a 5 também. E depois eu escrevi o programa para aulas de jiu-jitsu em tempos de Covid, no ano lá que não podia ter contato físico, entende? Mas todos esses programas com objetivos específicos, no caso lá, por série. Na nossa escola, a gente não divide por série, a gente divide por faixa etária. Então eu preciso ter objetivos específicos por faixa etária. Faltou um A aqui, né? Um S aqui, né? Por faixas etárias. Faltou um S aqui, foi erro de digitação, tá? Então precisa ter essa progressão e objetivo muito específico. Quando eu falo objetivo específico né? Claro, tem que ser um objetivo claro e de acordo com aquela faixa etária, entende? E no método INES a gente tem tudo isso, tá? A gente, quando vocês se tornam credenciados, vocês têm acesso a um material que tá lá. O que que a gente ensina da grade, tá vendo? Tô falando da escola. Pro Baby Winners, de 2 a 4 anos. Pro Little Winners, de 4 a 6 anos. Pro Winners 1, de 7 a 11. E pro Winners 2, de 11 a 14. Objetivos claros, específicos e com progressão. A gente percebeu também que é necessário, tá? Que é necessário. Quer ver, Jennifer, tem como você descompartilhar? Eu vou fazer algo a mais aqui. Eu vou mostrar uma coisa para eles já do método, eu vou compartilhar aqui uma coisa que a gente entrega para os nossos credenciados. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Pera aí, rapidinho. Agenda. Vou botar a agenda de 2000 e não vou botar desse ano não. Vou botar do ano passado para vocês compreenderem. Se eu entregar desse ano vai ser muito mel na chupeta. Vou entregar muito ouro. Vou botar do ano passado, tá? Isso aqui é uma agenda que a gente passa para todos os nossos alunos, que, ó, todos os objetivos a serem alcançados no mês de abril. Quais são os valores que eles vão ter que trabalhar no mês de abril? É claro que esse ano está mais incrível ainda, tá?
Eu trouxe do ano passado. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Como é que eu passo? Rapaz, está só meio. Peraí, que eu tô tentando dar um. Passar, não tá indo. Peraí. Bom, enfim. Ah, foi. Isso aqui é o mês de março. A gente trabalhou aí o mês da mulher e tal. Isso no ano passado, tá? Isso é de 2025. Quais são os objetivos do mês de março? Quais de fevereiro? Quais de janeiro? Isso aqui é uma agenda que a gente entrega para os alunos, para os credenciados repassam para os alunos, imprimem e repassam para os alunos. Veja bem, cara, imagina se na sua escola você ter isso para o ano inteiro, você não vai ser diferente da sua concorrência. E tá tudo pronto, a gente tem tudo isso para vocês, tá? Então tá aqui, objetivos simples, específicos, com progressão, claros para todos. Isso encanta ou não encanta? Entende? Além desse material, tem tantos outros, tá? Tem tantos outros. Um outro ponto que a gente acha bastante importante é o método lúdico como aliado. Para quem não sabe, método lúdico é um método de ensino muito utilizado na educação escolar, que faz com que os seus alunos cheguem aos objetivos por meio de jogos e brincadeiras e coisas típicas do mundo infantil. Se é utilizado na escola convencional para que se cheguem a esses objetivos, por que não lançar a mão disso e não usar na sua escola? Já que sua escola é uma escola de jiu-jitsu. Sua academia é uma escola de jiu-jitsu. Mas tem que saber como fazer. Olhar a brincadeirinha do Instagram e reproduzir na sua academia, na sua escola, do nada, sem saber por quê, o que está acontecendo, como é que vai trabalhar isso, é nada, gente. Por isso que eu falo método lúdico como aliado, né? Tem brincadeiras que o aluno aprende a fazer a posição brincando, fazendo a brincadeira, por causa de uma brincadeira específica. O aluno repete 50 vezes aquilo que você quer, sem ele saber que ele está repetindo. Para ele está brincando, mas para mim ele está fazendo 50 sprawl. Se você chegar para uma criança de 7 anos e falar assim, vamos lá, 50 sprawl, 1, 2, 3, as minhas fazem, beleza, parabéns, pô. Teve um cara que botou lá, escreveu lá, minhas crianças aqui treinam como os adultos. Eu pensei, os adultos deles são tudo banana, né? Ou, porra, que os meus não treinam como os adultos, não. Meus adultos é pau. Entende? Então, assim, são 50 sprawl. Os meus fazem, beleza, mas há uma maneira. Eles podem fazer 50 sprawl, pode fazer 50 sprawl se divertindo. Mas vai ser sempre brincadeira? Não, não vai ser sempre brincadeira. Vai ter um momento ali do tecnicismo e tal. Acho que eu não quero que ele se divirta, né? Tá dentro da ideia, tá dentro do plano de aula, tá dentro do contexto. Top, né? Criança, pessoal, segura essa outra frase aí. Se relaciona, se expressa e aprende brincando. Entende? Agora, você tem que saber como é essa brincadeira. Por isso que eu chamo de método lúdico aqui. Então, o método lúdico como um aliado. Tá? Outra coisa que a gente se preocupa bastante, que nossos pilares, né? Isso aqui é aqueles pilares lá da ciência, do lastro, que pontos eu preciso alcançar. Tá? E aí é o desenvolvimento claro e palpável do nosso aluno. No método Winners, a gente tem um ciclo técnico por mês. Ele tem que desenvolver aquele ciclo técnico. Tá claro. Ele tem que ter tantas aulas por mês e desenvolver aquele ciclo técnico. Aí eu só posso contar mais para quem entrar no método Winners. Como é que a gente faz isso para deixar, né, para que ele cumpra, né? Aí no fim do mês tem lá uma atividade que a gente faz, e aí ele mostrou que cumpriu a atividade, que cumpriu o ciclo técnico. Aí sabe como é que fica palpável? Primeira coisa que fica palpável é a agenda que está lá. Ele já sabe que vai seguir na agenda. Segundo, é o nosso kit pedagógico, que o aluno, ao cumprir o ciclo técnico, ele recebe um sticker, um adesivo. E aí, ao mesmo tempo que está visível
Para o aluno e para os pais, está divertido, porque está gamificado. E o aluno que completa todo o tabuleiro, ele está apto a fazer o exame de faixa. Então, o desenvolvimento é muito claro, o desenvolvimento é muito palpável. Tem só isso? Não, não tem só isso. A gente tem um relatório trimestral que a gente entrega para os pais. Agora mesmo, na volta das férias, estou terminando o relatório de todos os alunos. A gente tem como fazer reunião para os pais, com os pais. Então, o cara percebe, ó, seu filho faz isso aqui hoje. Ele chegou no A, aí já passou pelo B, pelo C, pelo D, hoje ele está aqui no F. É F. Tá havendo uma progressão, tá claro. Tá muito claro para os pais a progressão para o filho dele. Entende? Aí a hora que aperta a grana em casa, ele, pô, a primeira coisa que pensa, pô, não, do jiu-jitsu eu não posso tirar. Porque o jiu-jitsu, pô, meu filho tá progredindo muito no jiu-jitsu. E a gente sabe que progride, mas a gente não mostra, né? A gente deixa Deus dará e chega no fim do ano a gente vê quem é que tá bom para receber a faixa. Entende? No método Innes não tem isso, não. No método Innes está muito claro o desenvolvimento da criança e está palpável, tá? Muito claro. Ontem mesmo foi entrega de grau lá na escola. Uma galerinha que, porra, que no mês de julho tava de férias, né? O nosso grau é grau mensal, tá? São 4 graus brancos, 4 graus vermelhos, 3 graus sobrepostos, né? 4 graus brancos, 4 graus vermelhos sobrepostos ao branco, 3 graus da cor da próxima faixa sobrepostos ao vermelho. Isso é uma sugestão da IBJJF também. A IBJJF sugere graduação mensal, trimestral ou quadrimestral para criança. A gente segue a mensal, tá? No fim do dia, é o mesmo tempo para trocar de faixa. Mas todo mês o nosso aluno recebe um grau. Mas ele tem que cumprir os objetivos ali, ele tem que cumprir, tá muito claro o que ele tem que cumprir. Então teve uma galerinha que, porra, que viajou, julho, férias, beleza, tá no direito deles viajarem, de curtir para casa da avó. Mas ficou aí ontem, quem ficou lá o mês inteiro recebeu, quem faltou, não completou as aulas, não completou o ciclo técnico, vai receber quando completar. Entende? A turma de 7 a 11 anos tem 26 crianças. Uns 12 pegaram, os outros 14 não pegaram. Teve alguma reclamação? Não, porque está tudo claro. Ó, vocês aqui, ó, você, faltam 4 aulas. Você, faltam 3 aulas. Você é na próxima aula. Bom, tá tudo claro. Tem, porque meu filho recebeu, o coleguinha dele recebeu, o meu não recebeu. Tá aqui, pai, ó. Você não sabe que é assim que funciona aqui na escola? Entende? Então, muito claro, desenvolvimento, muito palpável, tudo às claras. Tá? Comunicação clara e estruturada com todos. Né? Parece até que eu já falei, faz parte desse tópico aí. É tudo muito claro. Tá? E uma outra coisa que a gente se preocupa é livre do improviso. É claro, né, que às vezes, né, o improviso surge, né? Mas veja bem, não tô dizendo que é sem improviso. Eu estou dizendo que eu não dependo de improviso. Que eu já tenho tudo montado, eu tenho as aulas do ano inteiro montado. Entende? Às vezes, né? Ih, peraí, que eu vou pegar esse negócio aqui que dá para usar aqui. É um improviso ali. Entende? Se eu manjo muito, o improviso tende a dar certo. Mas se eu manjo mais ou menos, tende até a dar errado. Mas veja bem, eu não sou refém de improviso. Porque está tudo estruturado. Está tudo planejado. Está tudo claro. Aí eu já mostrei a agenda, já mostrei, né, o nosso kit pedagógico, né? Então a gente se preocupa aí com esses 5 pontos aí. E aí vocês querem ver uma coisa? Pode passar aí, por favor. O resultado disso é isso aí, ó. Eu falei para vocês que eu tenho centenas de depoimentos, né? Eu não vou ficar lendo um por um aqui, mas isso tudo aqui é mensagem que eu recebo de gente que, porra, feliz demais com esse investimento, um dos melhores que já fiz,
muito obrigado, sei lá. E tem coisas mais específicas, tá? Ah, enfim, pode ir passando aí, Diana, não vou ficar dando depoimento, não. Ó, deixa eu ver se tem mais alguma notícia aqui que está circulado, porque aquele fim de treino, só agradecer ao professor Wendel pelos ensinamentos e resultado, aprendizado dele, incrível, pererê. Ah, isso aqui é bem legal, eu consigo aumentar? Dá para ver que eu aumentei? Não, né? Eu dei um zoom aqui. Gente, você consegue dar um zoom aí nesse mais da esquerda, da sua esquerda, né? Não, do lado da esquerda, da sua esquerda. Aí, esse aí. Esse aí, ó, a professora pegou todo o nosso material que a gente, né, a gente disponibiliza. Isso aqui foi no primeiro ano. Nosso material estava de cara nova ainda, tá até com a logo antiga. Ela pegou todo o material nosso que a gente manda, fez tudo e tal, agenda, pastinha, tudo que a gente, né? E ela sempre tentou trabalhar numa escola aqui em Niterói, aqui em Caraí, não conseguia passar nem na porta. Levou o material nosso do método Iners. Eu imprimi esse material, coloquei na pasta, fiz uma apresentação do curso que estava fazendo, expliquei o método, o ensino ia ser praticado nas aulas. Foi bem legal. Em fevereiro eu começo no colégio e vou fazer as camisas para uso pessoal. Ou seja, ela nem conseguia conversar com ninguém na escola. Ela pegou todo o material, levou lá, foi contratada, isso eu estou falando de 2021. Ela está lá até hoje, tem mais de 400 alunos. Tá? É no Salesiano aqui de Niterói. Entende? Pode ir passando os outros slides aí, Jennifer. É porque essa menina, inclusive, é uma faixa preta minha, a Fabiola. Você consegue ir passando os outros, passando o slide, Jennifer? Peraí, que deu uma travada agora que eu A gente deu um zoom, né? dei esse zoom. Ele. Descompartilhe, foi uma coisa inusitada, uma coisa nova aí, né? Se quiser descompartilhar e compartilhar de novo, Não, porque agora em vez de ir pro lado, ele foi para baixo. Foi. mas acho que agora ficou bem pequeno para mim. Para você está pequeno aí? Tá pequeno, tá melhor agora? É que aí você agora está dando um zoom, né? Eu Aí, vou compartilhar de novo. melhor, melhor. O pessoal espera, o pessoal tá vendo aí que a gente está trazendo coisa bem importante para eles. Enquanto isso, eu vou vendo se eu vejo algumas caras conhecidas aí, ó. O cara tá no hospital ali, rapaz. Olha o paciente aí. Valeu, meu camarada. Eu tô Compartilha. ajeitando aqui, que ele desconfigurou mesmo do. É, né? Espera aí. Pronto, agora dá para compartilhar. Boa. Oi? Não tá mais aparecendo para mim o compartilhamento. Vai lá embaixo, share, compartilhar. Eu fechei o arquivo e vou abrir de novo, Ah, porque tá. ele sumiu Abrir. aqui na minha tela. Ah, tá. Qualquer coisa, Fala aí, Wayne. quem tá Pronto, me agora acho que chamando, vai. quem tá me chamando aí? Foi o tio Herman. Fala, meu camarada. Tranquilo? Tranquilidade. Essa paz. Estamos aí, Boa, boa. deitados sem dormir, pra cochilar. Boa, boa, boa. Pô, voltou do mesmo jeito, Jennifer. Quer que eu compartilhe aqui? Você tá pequeno? Voltou do mesmo jeito. Voltou pequeno. Pra mim Deixa... tá do tamanho normal. Pra mim ele tá aparecendo num tamanho normal. Peraí. Vou fechar e vou abrir de novo. Qualquer coisa você fala que eu compartilho com o meu aqui. Aí eu sigo daqui. Galera, um minutinho, ao vivo, isso acontece só ao vivo, tá? Quem sabe faz ao vivo, galera. Tá vendo? Não estava previsto esse zoom aí, né? Me empolguei. Esse zoom no slide aí, ó. A culpa não é da Jennifer, não, tá, pessoal? A culpa é minha. Relaxa que se não conseguir, eu consigo aqui, tá? Tá, vê agora se foi. Vou compartilhar. Vamos lá, hein? Todo mundo vai bater palma pra Jennifer se conseguir, hein? Que pressão, hein? Vê se... Ih, Não, agora foi. não foi.
Não foi. Ai, Descompartilha, deixa que eu compartilho aqui. tá. Vamos lá. Todos vendo aí agora? Todos vendo? Foi. Boa. Agora deixa eu só parar onde a gente estava. Bom, então aí, ó. Nesses aqui, ó. E aí tem diversos outros, cara. Eu não vou ficar lendo, a gente já perdeu tempo aqui. Vou te falar, eu tenho boas centenas de depoimentos assim. Diversas centenas. Muitas centenas. Tá? Ó, aqui o Thiago Stefanucci, que também está curto também, não vou nem dar zoom. Aqui, ó, de 35 para 80. Enfim, isso vai estar lá no. Depois vocês compartilham, né? Depois vocês dão um zoom em casa aí quando vocês forem ver lá. Depois do método Innes, tudo fez sentido, ficou muito claro na minha cabeça e nas minhas aulas. Valeu, mestrão. Dou aula há 15 anos, comecei com criança, depois que me credenciei no método Winners, parece que nunca dei aula. O cara que já dava aula há 15 anos. É tudo inovador, incentivador e interessante. Nunca gostei que os pais assistiram. Aí é o seguinte, tem me ajudado muito, dobrei o número de alunos, fechei com uma escola e agora estou quase fechando com uma prefeitura. Tem isso também, tá? Galera que leva o método Winners para a prefeitura, leva para escolas particulares e acabam sendo contratados. Comentou aí, sensacional metodologia diferenciada, vi meu pequeno amor. Aqui, ó, aqui é legal, ó. Isso aqui foi um pai que escreveu. Sensacional metodologia diferenciada, viu? Meu pequeno amor, sua primeira aula, saiu de lá querendo saber o que dia tinha um novo, tinha de novo. Enfim, isso aqui é pai elogiando. Confesso que não era muito fã de dar aula para criança. Esse aqui é um cara que era até lutador de vale tudo, tá? Confesso que eu. Vale tudo, né? MMA, né? Vale tudo eu entreguei minha idade, né? Confesso que não era muito fã de dar aula para criança, mas resolvi fazer o Winners e acabei me apaixonando por dar aula para criançada. O que era cansativo se tornou prazeroso. Isso é legal, né? Era cansativo e agora é prazeroso, enfim. E aí, ó, eu boto aqui imagens que valem mais que mil palavras. É o antes e depois, né? Isso aqui é a academia lá de Garopaba, de Garibaldi. Antes do número de alunos, depois, embaixo. Isso aqui é da Austrália, antes e depois. Está desatualizado, tá? Aqui também é Austrália. Aqui é Japão, antes e depois. Aqui é lá do Rio Grande do Sul. Esse aqui, o Dieguinho. Aqui, se eu não me engano, é São Paulo. União, sim, eu não lembro o lugar exatamente. Rio das Ostras. Aqui à esquerda. Percebe que a gente está em um monte de escola, de um monte de academia diferente. Aqui é outra academia na Austrália, né? Zenit, a Zenit Moema, a Zenit Santos, tinha só essas crianças aqui, ó, nesse cantinho. Agora, né, agora não, porque isso aqui também já está desatualizado, né? Academia no Rio Grande do Sul também. Inclusive, esse cara até mandou um vídeo. Arena Viking, aqui, ó. Ela começou com esses 4 alunos, depois do método Windows, aqui, ó. Brotas, é uma faixa roxa que abriu uma turminha, tinha uma turminha de 3 crianças. Na verdade, eram 2 crianças, uma era aula experimental aqui, ó. Menos de 6 meses já tinha aí, ó, 11, 12 crianças. Pachu, isso aqui também é desatualizado, tem muito mais aluno agora. Portugal, Jeff Team, essa menina já abriu até a própria academia dela, em Santarém. E esse aqui é o professor dela. Na verdade, ela começou, ela era marrom, o professor old schoolzaço não queria fazer. Aí ela começou, assumiu a Turma Kids cresceu pra caramba. Ele foi, pô, eu também quero aprender isso aí. Ele foi e fez, e é um dos nossos melhores credenciados. Aí ela abriu uma academia dela, tá lotada, com o nome dele também, né? Ele ajudando. E a academia dele também tá lotada de criança. Santarém. Isso aqui é João Pessoa, tá? E o cara agora também abriu umas academias em Portugal. Não dava aula para criança. Enfim, tem mais um monte. É, vai passar os vídeos, ô, Jennifer? Não vou encher vocês de vídeo, não. A gente passou ontem do Cavaca Sim. e do Edenilson. Quem quiser assistir do Cavaco e do Edenilson, a aula de segunda-feira está gravada. Passar os videozinhos, são curtos os vídeos, tá? Pode passar, Jennifer, por favor. Tá vendo certinho? Eu tenho que parar de compartilhar. É isso.
Parei, pode mandar bala. Tá tudo ok? Tá vendo certinho? O vídeo não apareceu nada não. Descompartilha e compartilha de novo, porque Hã? eu estava compartilhando e você não estava conseguindo compartilhar. Aí, Foi? o, aí isso aí só. Tá bom, vai daí mesmo, eu ia botar para aumentar, mas não aumenta não, deixa do jeito que dá para ouvir. Boa tarde, pessoal. Aqui é o fala da cidade do Parque, do Chile, a cidade pequena. Tá ruim, hein? Tá ruim o áudio. Tá ruim o áudio? Mas no começo tava certinho? Inclusive, não, tava ruim desde o início. Deixa eu botar outro pra ver se é só isso. Olá, pessoal. Me chamo Delane Aquino, sou instrutora de Jiu-Jitsu aqui. Vai. Quando iniciei as aulas de Jiu-Jitsu em 2016, comecei com a turma com 9 crianças. Foi com as capacitações 2023-2024 do método UNES, onde eu encontrei uma forma de ensinar as crianças com propósito, segurança e organização. Hoje, em 2026, conto com 5 turmas de Jiu-Jitsu, com uma média de 10 alunos para cada turma. Iniciei em 2023 com 9 alunos. Hoje, em 2026, tenho uma média de 50 alunos. Ok, pode dar pausa nesse aí. O sistema de recompensas. Então Pode. tinha 9 alunos, hoje tem 50. E aí ela fala mais do sistema de coisas que eu já falei para vocês. Pode passar aqueles outros dois lá, que são mais curtos, que é do André e do. Aí, vamos lá. Bom dia, pessoal, tudo bom? Meu nome é André Cunha, eu sou responsável aqui pela Academia Zente na cidade de Garopaba, Santa Catarina, né, e venho falar aqui um pouquinho, dar o meu feedback sobre o método Winners. Quando eu iniciei alguns anos atrás com o método Winners, né, eu tinha média não mais do que 50 alunos infantis. Hoje eu já tenho mais de 250 alunos infantis, né, as minhas turmas infantis estão todas cheias, né, funcionando super bem. Então, o método Windows ele me deu uma ajuda enorme para organizar a casa aqui, né? E para com isso ter uma boa retenção e manutenção das minhas turmas infantis. Então, eu recomendo bastante aí. Grande abraço. Esse aí é o André Cunha, lá de Garopaba. Vê mais, acho que só mais um, pessoal. Só tem mais um. Vamos botar só mais um. Bota do Esmalte, que tá aí, acho que é na sequência desse. Aí, vai lá. Fala galera, tudo bem? Professor Adriano aqui da Esmalte Fight, de Garibaldi, no Rio Grande do Sul. Então, passando só para falar para vocês, né? Quando a gente começou aí com turmas infantis, a gente estava com uma turminha de 10, 12 alunos no máximo. E hoje, depois de anos que a gente está participando aí do programa Winners, a gente está com 160 crianças treinando em turmas infantis, divididas por faixa etária, por idade. Então, um baita resultado obtido através do programa. É, tá bom. Tem mais. Depois tem aquele canal só de depoimentos, que vocês quiserem ver lá. Tem histórias bem legais lá. Chega de depoimentos aí, né? Pode seguir. Ah, eu tenho que ir lá para nossos slides. Bom, então imagina, né? Esses professores aí, todos esses, hoje são bem remunerados. Eu sou do tempo, galera. O meu professor, ele tinha um monte de aluno e não ganhou dinheiro com jiu-jitsu. Ele achava feio ganhar dinheiro com jiu-jitsu. Eu vi gente indo lá fazer proposta a ele para ele lutar por dinheiro. Eu tô falando de 83, 84, 1983, eu tinha uns 8, 9 anos. Eu vi gente indo lá oferecendo dinheiro para ele lutar com um cara da capoeira, ele se insultou, que não lutava por dinheiro. Então uma moto, não, uma moto eu luto, mas não lutou por dinheiro. Entende? Então, assim, ainda hoje, quem acha feio ganhar dinheiro com luta, com jiu-jitsu, né? Enfim.
Então imagina, assim como esses professores, você ser bem remunerado pelo trabalho que você faz, ser referência na sua região, ter um programa pronto que vai te dar paz, né? Você não precisa ficar o sábado, domingo pensando o que você vai trabalhar na semana. Não precisa ficar pensando quais atividades do mês, né? Tem lá quais atividades do mês já prontas, já planejadas e como você vai fazer as atividades. Como vai ser a aula em março. Ah, em março tem Dia das Mulheres, Dia Internacional das Mulheres, tem lá uma aula pronta para fazer. Que tem lá um certificado para dar para as mulheres. Tem lá uma aula de defesa pessoal já planejada. Ah, em outubro, Dia das Crianças, tem lá uma aula pronta do Dia das Crianças. Em abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, tem lá como falar sobre isso. Em maio, Dia das Mães. Em agosto, dos pais. A gente fez sábado passado agora, atividade do Dia dos Pais. Né? Em julho, para vocês terem uma ideia, dia 20 de julho é Dia do Amigo. Né? Eu fiz na minha escola uma campanha do amigo, ganhei. A gente captou aí uns 6, 7 alunos só nessa campanha do Dia do Amigo. Porque estava planejado. Chegou em julho, na primeira aula de julho, toma aqui 3 cartõezinhos, convida um amigo, quem trouxer um amigo, 3 amigos é capitão da semana, faixinha de capitão no braço. Traz 3 amigos para treinar, desses 3 amigos, cada um, né? Aí um monte de gente trouxe amigo, 6 ou 7 se matricularam. Mas não teve improviso. Já em janeiro já sabia que em julho teria o mês do amigo e teria essa atividade para fazer. Entende? Então imagina você ser bem remunerado por isso, como esses professores, ser referência na sua região, na sua cidade, ser uma autoridade na sua cidade, ter um programa pronto, já estruturado. E com tudo isso, você ter pais, os pais de seus alunos e seus alunos encantados, porque você gera resultado de fato para eles. Parece bom, né? Parece bom, tá? Pode passar, por favor. Ah, não sou eu que estou passando. Eita. Então, pessoal, na próxima aula, na sexta-feira, eu vou mostrar como é a capacitação do método Iners, como vocês serão treinados, quais são os módulos, quais os dias acontecerão os módulos, o que a gente aborda a cada módulo. Eu só mostrei aqui os materiais para vocês, né? Mas eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir o Drive aqui e vou mostrar para vocês quais são os materiais que tem dentro do módulo, dentro do método, dentro da plataforma para você acessar, né? Como é que a gente faz as atividades? Vou passar tudo para vocês, vou mostrar tudo. Vocês vão ter um raio-x do método Inês aqui. E logo depois a gente vai abrir inscrição para a próxima turma e só quem tiver presente na sexta-feira. Então, se você está aí assistindo, né, essa aula que eu estou dando aqui agora gravada, já fique sabendo, vai ter condição especial quem estiver presente na sexta-feira. Quem estiver presente lá minto, vai ter condição especial quem estiver no grupo. Mas os primeiros a se inscreverem vão ter uma condição ainda mais especial. Então é muito importante que vocês assistam a aula de sexta-feira. Então já reservem a sexta-feira, 13 horas, para estar aqui conosco. Se tem algum compromisso, desmarca. Seu compromisso é comigo aqui na sexta-feira. Tá? Seu compromisso é com o seu crescimento, com a sua evolução, com a evolução da sua escola. Na sexta-feira você tem que estar aqui comigo. Ok? Então eu vejo todos vocês na sexta-feira. Ok? Eu vou. Rafael e Jennifer, vocês concordam eu ficar mais 10 minutinhos aqui respondendo pergunta caso haja? Vocês que são os patrões. Ó, Rafael já escreveu, bora. Quem tiver alguma dúvida aí, quem quiser fazer alguma pergunta, manda bala. Um de cada vez, por favor, aí. Senão buga o sistema. Vamos lá, Júlia. Vamos lá, Iago. Pessoal que está escondido aí, que não abriu a câmera. Não precisa abrir a câmera para perguntar, não. Pode perguntar. Ó, se não tiver pergunta, eu vou encerrar a reunião. Abre a câmera aí para a gente fazer o print. E se não tiver pergunta, se tiver vergonha, pode botar no chat, não tem problema.
Tem gente que fica com vergonha. O cara dá aula para 200 pessoas, tem vergonha de fazer uma pergunta aqui no. Quero saber quando é que o senhor vem visitar a Academia Betânia. Vou visitar, prometo, Tá prometo. bom, Vou visitar. Vamos combinar pra gente ir aí. Vai ser uma tá honra. bom. Deixa comigo. Valeu. Aí não é Vai nem ser um um convite, é uma prazer. uma intimação, né? Agora. É isso. Desde 97. Exatamente. E aí, galera? Sem perguntas? Rafael, não tem pergunta, hein? Achei que ia ter um monte de pergunta. O pessoal deixa para me perguntar no Instagram. Não vou responder. Ó, teve uma pergunta. Estou começando, estou começando agora já com o ensinamento top. Boa, Viviane. Se você achou top, você não perde por esperar na sexta-feira. Valeu, obrigado. Gente, é Oi, isso. Oi, posso fazer uma pergunta rapidinho? pode, Júlia. Pegou Eu sou coragem, né? Você estava aí professora. para perguntar, né? Vai, fala. Eu já trabalhei, né, com o método Winners, onde eu dava aula na equipe Extim, o Xandão. Não sei se você Sim, conhece. Xandão. Sim, sim, sim. Tem 3 unidades, tem 2 unidades que já trabalham com o método Winners, né? Sim, Eu trabalhava na recepção, na área comercial, sim. também fechava muita matrícula quando a gente apresentava o método Winners, né? Então é realmente comprovado. Sempre É. quando eu apresentava o método Winners, só que assim, eu sempre trabalhei na recepção, né? Na área de vendas e realmente fechava muita matrícula quando apresentava o método Winners, apresentava as apostilas, as tarefas que as crianças faziam, né? As crianças gostavam, os pais também gostavam muito, né, da metodologia. Aí agora eu estou trabalhando no estúdio como professora, né? Então eu nunca trabalhei dando aula lá. Aplicando o método. Você vendeu o método, mas não aplicou. Exatamente, que eu sempre só trabalhei lá na recepção. Aí hoje aqui no estúdio eu estou trabalhando tanto na recepção, na área comercial, quanto dando aula para as crianças também, né? Então Uhum. eu gostaria, né, queria muito dar aula. Hoje eu sou faixa marrom, né? Peguei em 2023. E aí aqui a gente tem uma metodologia, né? Tem uma cultura, só que eu gostaria muito de aplicar o método Winners, né? Porque eu também trabalho na área comercial da academia. Só que já tem uma cultura, né? E aí eu queria saber, eu tenho certeza assim que eu vou conversar aqui com o dono, com outro professor, como que faria para eles fazerem também, né? Porque tem outro professor também, são 3 professores também que trabalham na área Kids, né? Que trabalha com aulas Kids. Aí para a gente implantar aqui na academia o método Windows. Boa pergunta. O valor é por professor ou como que faria assim? Boa pergunta. Júlia, primeiro seria interessante você convencê-los a participar da reunião na sexta-feira. Que uma coisa é você falar, outra coisa é eles verem comprovado aqui o que, né? Apesar de você contar Ah, para eles o sucesso que você já faz, já viu do método Windows, tente trazê-los aqui na sexta-feira. E oi? a gente credencia o professor, mas credencia a escola também. E aí o professor, um segundo professor da escola credenciada, ele tem uma condição muito especial, que hoje é 40% de desconto. Então, Ah, sim. Então, aí daria para fazer, por exemplo, os 2 professores com um desconto no caso. isso, o primeiro professor e o segundo tem 40% de desconto, Ah, entendi. tá bom? E o E aí os valores você vai passar só na inclusive, sexta-feira mesmo. eu vou falar na sexta-feira, tá? Beleza. E quem tiver na sexta-feira aqui, quem tiver os primeiros vão ter realmente uma condição muito especial. Então, por isso que eu tô falando para não faltarem. Legal. Lá na equipe a gente fechava de 20 a 30 matrículas. A Ah, gente fechava bastante matrícula lá por mês isso. por mês. O Xandão cresceu bastante depois do método Innes também. E não só o Xandão, né? O Cássio e Sim, o que faz também. o Urso. O Urso. Como é que é o nome dele? É o Lucas, Lucas. que é. Lucas Urso. O Lucas Urso esteve, inclusive, aqui em Niterói para poder ver aqui a gente aplicando aqui o método aqui, ver aqui na nossa escola. Então é isso aí. É bom saber que tem uma pessoa que trabalhou vendendo o método Innes e viu aí que o método Innes vendia bastante. Legal. Obrigada. Ó, Sexta-feira, vou então, fazer a um gente negócio, vai ó, participar. agora eu vou aproveitar você aí, Júlia. Júlia, você falou que eram 20 a 30 matrículas por mês. Vamos considerar um mês, tá? 20 matrículas.
Quanto que é uma mensalidade? A média de 150, 230. Agora eu acredito que está em R$ 200. Vamos botar essa média de R$ 200. 20 matrículas em um só mês do Meduínas. É claro que, né, se matricula para pagar 6 meses, um ano, às vezes o cara fica a vida inteira. 20 matrículas, se a criança ficar um mês só na sua academia, 20 matrículas no mês é R$ 4.000. E aí, galera? Bom, né? Tem um fator. Eu não sei se faz diferença na vida de vocês. Aumentar um pouquinho, aumentar R$ 4.000 o faturamento da escola de vocês. Isso eu estou falando só num mês, né? Na minha faz muita diferença. Bom, né? Mas valeu, Júlia, obrigado. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver, acho que tem uma pergunta lá no chat. Iago, professor, todo o material do curso recebemos de forma 100% digital ou tem algum material que será enviado de forma física? 99% é digital, tá? Vocês imprimem aquilo que faz sentido para vocês, porque a gente até dá um espaçozinho, a gente deixa um espaço para você colocar a sua logo, entende? A gente deixa, não pode tirar a logo do Winner, mas a gente deixa um espaçozinho para colocar a sua logo e tal. Então, 99% do material é digital. Somente esse kit pedagógico, que inclusive é patenteado, tá? Que tem que comprar por fora, e você recebe de forma física. Qual o valor do método? O valor do método é muito grande. Agora, o preço vocês vão saber na sexta-feira. Nossa, não sei falar esse nome, não. Wirleison. Não sei falar esse nome, não. O Irlaço. Wirlailson. O Irlailson. Nossa, nunca ouvi esse nome. O Irlailson. Na sexta-feira eu vou dizer o preço do método, tá bom? Show, tamo junto de Souza, na Paraíba, viu? Aonde? Souza, na Paraíba. Souza da Paraíba. Eu tenho grandes amigos na Paraíba, em João Pessoa, no Bob Esponja, um grande amigo meu. Vamos lá. Camila, obrigado pelo ensinamento. Sexta-feira estarei aqui. Pessoal, vou encerrar. Passamos os 10 minutos. Vejo vocês na sexta-feira. Fiquem com Deus. Não deixem de vir na sexta-feira. Tá bom? Vou dar um print aqui. Quem puder abrir a câmera. Se bem que era para dar do print no início, né? Mas eu vou dar aqui agora também. Quem puder abrir a câmera, lá vai. 1, 2, 3. Foi. Valeu, galera. Até sexta. Fiquem com Deus.